Seja bem-vindo a mais um Clotocast. Eu sou o Messias Rodrigues, profissional de educação física, e esse podcast é para você que acredita que o exercício vai muito além da estética. Aqui falamos do movimento como ferramenta para a saúde física, equilíbrio mental e para a longevidade real. Aqui você vai entender como o exercício pode transformar não somente o seu corpo, mas a sua forma de viver. A cada semana nós trazemos um convidado especialista, profissional da saúde, que pode te ajudar a viver mais e melhor. Se você também acha que o exercício físico, ele não só cuida do seu corpo, mas cuida da sua vida, esse podcast é para você. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que ela é profissional de educação física, empresária, fundadora e CEO da Evergym. É uma referência quando o assunto é movimento, na parte de wellness e cuidados com pessoas. Ela tem uma trajetória marcada pela excelência técnica e pela prática, que consolidou como formadora de profissionais e líder de equipes de alta performance. Como fundadora e CEO da Evergym, ela lidera um modelo de negócios focados em atendimento personalizado, curadoria técnica e alto padrão de entrega, posicionando a marca como referência em wellness. Atualmente, ela está à frente da expansão do ecossistema Evergym, que inclui a NW Business, Nina Wellness, Everhunting, Even Concierge, não sei se eu pronunciei certo, e a Everfit, desenvolvendo soluções que unem ciência do movimento, gestão, inovação e estilo de vida. Obrigado por ter aceito o convite, Nina, seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra participar desse bate-papo tão enriquecedor, né? Principalmente para nossa área. E cara, é isso, bora conversar, bora compartilhar. Quero conversar, quero aprender muito aqui com você também. Que bacana. É sempre engrandecedor falar sobre a nossa área. Ô Nina, conta um pouco sobre a sua trajetória, a sua jornada na educação física, né? Pra gente entender como é que foi seu início até chegar nesse ponto de você criar um ecossistema fitness aí que é tão consistente. Minha trajetória começa lá no bairro dos Pimentas. Guarulhos! Guarulhos, tá pertinho aqui, pertinho. Né? Uma menina da periferia e sonhadora. Eu fui ter a primeira informação que eu podia fazer uma faculdade quando eu já estava trabalhando com os meus 16 para 17 anos. Me disseram que, olha, existe algo que se chama faculdade. E aí eu falei, não, mas eu posso fazer isso porque a gente não tinha essa informação na periferia. E daí eu já treinava. Então, posso dizer que o meu primeiro contato com a educação física foi numa academia de bairro, porque eu era pequenininha e aí eu fui procurar exercício, me disseram que era importante, que era bacana, e entrei numa academia, era a única academia que tinha no bairro. Ali foi meu primeiro contato. Me apaixonei pelo aquele ambiente, me apaixonei pelo aquele movimento, pelos exercícios. Eu era uma menininha pequenininha, desse tamanho, com um monte de marombão naquela época, né? O exercício físico era em prol só, né? Da estética, do crescimento, né? Enfim. E ali foi meu primeiro contato. Quando eu estava nesse escritório trabalhando, que me disseram, olha, faculdade, primeira coisa que veio na minha cabeça, educação física. E aí eu fui correr atrás, fui procurar, entrei na faculdade, fui a primeira a entrar na faculdade da família. Que legal. Então, quebrei ali um ciclo e aí vim trazendo a galera atrás de mim para estudar. Me encantei realmente pela educação física na faculdade. Fiquei ali louca e apaixonada por tudo. Para que área que eu vou para a área escolar, vou pro wellness, para que ambiente eu vou. É tudo tão gostoso, né? Educação Experimentei física, de tudo, fui para a escola, cara, fiz de tudo um pouco, estagiei muito. Mas o que me picou de verdade foi o ambiente academia mesmo, né? Esse criar e desenvolver as pessoas, buscar o desafio ali, né? Nesse sentido, no sentido ambiente academia. E aí, minha primeira experiência já profissional, eu fui procurar antes de estar formada, antes de entrar para a área de verdade, eu já queria me inserir nesse ambiente. E aí, eu procurei uma vaga para trabalhar do que fosse, e aí eu consegui ser contratada pela Runner, que era uma referência naquela época, todo mundo queria trabalhar, né, na Runner. E eu digo que quem passou por ali hoje é um grande profissional, porque foi uma grande escola. Que bacana. E hoje parte do que eu sou como profissional veio dessa escola, e eu trago isso para mim como uma gratidão
E é uma das coisas, é um dos pontos que eu quero desenvolver na Ever, né? E a gente vem desenvolvendo. Eu quero que um dia os profissionais que passaram por essa empresa também tenham o prazer e a gratidão de dizer, olha, passei pela Ever. Isso é muito importante hoje para mim. Então, por isso que toda vez que eu vou num podcast que eu tenho que falar um pouquinho da minha trajetória, eu falo, olha, eu passei por uma grande escola. Que bacana. Então, ali na Runner, eu entrei como recepcionista. Foi crescendo. Fui crescendo. Cara, aprendi tudo. Atendimento de cliente, vendas, limpar chão, resolver problema. Foi uma escola real. E aí fui estagiar, né? Fui enfrentar a vida real do educador físico. Como se inicia de fato, passei por todas as áreas, natação, ginástica coletivas, musculação, era bem segmentado, né? Passei por tudo, fui aprender de tudo, não estagiei só na Runner, mas estagiei em outras academias, porque eu queria ter outras experiências, não só naquele ambiente que eu já estava familiarizada. Sair da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto. Importante. E aí fui criando minha bagagem, fui aumentando minha sacolinha ali de conhecimento. Saí da recepção, fui passar por todas as fases que se tinha que passar na Runner na época para conseguir ser contratado. Fui contratada. E na recepção você não estudava ainda ou já era formada? Já, não, passei a minha trajetória, entrei na faculdade e já estava na Runner como recepcionista. Entendi. Porque eu, antes de entrar, de fazer a matrícula ali, eu falei, cara, eu preciso estar próximo do ambiente que eu quero me formar. Porque independente de qual seja a trajetória, o quanto mais próxima eu estiver, mais ambientada, vai ser mais fácil depois para eu me inserir. Com certeza. Os assuntos, né, as pessoas, tudo isso facilita, né? Exato, a gente consegue absorver bastante coisa ali. Então eu entendi que, cara, eu vou entrar nesse lugar, seja qual porta for. Pode continuar, é só o microfone aqui. Tá. Qual porta seja ela, mas eu quero entrar. Então eu entrei como recepcionista e fui ali criando a minha história, fui aprendendo, fui conhecendo pessoas, acumulando conhecimento, fui aprendendo mais sobre a minha área. Era muito, eu digo que era, vou usar uma palavra que minha avó usa, muito fuceira, né? Então eu ficava ali, ó, eu tava na recepção, mas qualquer tempinho que eu tinha, eu ia lá em qualquer professor. Mas como é que faz isso? Como é que você aprendeu isso? Onde que eu aprendo isso? Bacana. Então, ser curiosa é uma coisa que tá na minha essência, cara. Então, eu digo assim, quanto mais curiosa eu sou, mais eu aprendo. Com certeza. E assim, meio que já me explicou o que seria a minha próxima pergunta, né? Porque a gente vem da educação física muito como mão na massa, né? A gente não tem muito a própria instituição não forma as pessoas para serem empreendedores, né? E como é que você teve essa virada de chave aí de não só pensar em ser uma colaboradora, mas você ser dona do seu próprio negócio, das suas próprias ideias, criar esse ecossistema. Então, assim, eu vi que você teve essa experiência, você teve a oportunidade de participar, né, de todas as atividades que tem dentro de uma academia, mas ainda a gente percebe que muitos profissionais eles ficam numa zona de conforto, né? Não tentam ir para o próximo nível. E como é que foi essa sua virada de chave? Você deixar, né, de estar ali como colaborador e você ser uma empreendedora, hoje CEO aí da Everdeen? Vou te responder, mas não sei se é exatamente o que você espera como resposta. Eu acho que existe um instinto. Então eu sempre fui muito curiosa, eu sempre quis aprender muito, eu sempre mirei quem estava na frente e sempre tentei enxergar quais foram os passos e qual foi o caminho que essa pessoa traçou para que eu pudesse fazer igual e crescer. Então eu tenho como essência uma inconformidade em estar sempre numa zona de platô. Eu preciso sair. Então eu avancei, eu tenho a necessidade de ir além. Isso que nos move também, né? Senão a gente entra numa zona de conforto. Isso é o que nos move. Então, assim, eu tenho essa inconformidade de ficar nessa zona, então eu quero aprender mais, eu quero evoluir mais. E, ao mesmo tempo, eu tenho um medo de ficar para trás, um medo de não saber do novo, um medo de não estar antenado. Mas percebe então, que você... as duas coisas se conectam e me impulsionam. E você tá... O contra a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas tem medo do novo, de criar, de desafiar, tem medo de inovar. E você já tem ao contrário, o medo de ficar estagnado. Por isso que eu te disse, cara, eu não sei, não sei te dizer exatamente, não tem uma ferramenta, não tem uma coisa exata para dizer,
O que você diria? Qual é a ferramenta que você usou para... Cara, é uma essência, é de criação, sempre a vontade de crescer, o medo de ficar para trás, quero conhecer, quero ensinar. Tem a questão do propósito. Mas você teve algum mentor, assim, que te deu ou foi só as experiências na academia? Para você ter a fagulha do empreendedorismo aí na sua vida? Não tive nenhum mentor. Na raça, assim, né? É na essa raça. Mulher, É na essa raça. mulher guerreira demais. Eu posso dizer que assim, eu tenho ótimas referências. Eu tenho minha família como a minha principal referência. Meu pai é extremamente trabalhador, minha mãe é extremamente trabalhadora. Então, assim, o trabalho faz parte, né? Então, eu amo trabalhar. E eu amo o que eu escolhi como missão, como propósito. Então, eu tenho ótimas referências. Eu trabalhei com profissionais excelentes. Mas o negócio do empreender... Põe uma chaminha aqui, ó. Quero mais, quero mais. Cheguei num ponto que... Eu já tinha sido coordenadora, né? Eu passei por várias fases desde que eu entrei na Runner. E daí teve a transição de Runner para Bodytech, quando foi vendida. E eu já estava como coordenadora técnica, então eu já saí da área de vendas. De vendedora, eu fui coordenadora da área de vendas. Bati meta em vendas, saí de lá, fui ser estagiária, fui de estagiária para professora. Fui convidada a ser coordenadora técnica. Houve essa transição de Runner para Bodytech. Eu fui convidada novamente a continuar como coordenadora técnica. E já tinha meus alunos de personal, já tinha minha cartela, porque eu não queria sair da área, queria muito aprender sobre gestão, sobre como liderar pessoas, sobre como construir times, mas eu também tinha paixão por ensinar, por ajudar pessoas a se autodesafiarem, a conquistarem mais ali na relação da alta performance do próprio corpo, e já entendi essa coisa da saúde física e da saúde mental, do nosso poder, né, da nossa ferramenta do movimento, quanto ela era poderosa, então eu mistava essas duas coisas. Chegou um momento que ser coordenadora técnica, eu já tinha chegado num ponto onde eu tinha aprendido tudo. Ali dentro daquela empresa, eu não sentia mais... Não enxergava mais aderência a mais conhecimento. Eu falei, cara, preciso fazer uma outra coisa. Fiquei só como personal. Essa bagagem da gestão me transformou numa personal com um critério mais alto ainda. Então... Bacana. Eu organizava melhor as aulas, eu organizava melhor a gestão dos meus clientes, eu trazia novidades, então também tinha o quê das vendas, então eu sempre trazia algo ali para dentro daquele complexo da personal, então eu já tinha virado uma empresa ali, eu já estava empreendendo, eu já era autônoma como personal, e eu entregava diferente toda aquela estrutura, não era só uma aula de personal, então já tinha toda uma estrutura por trás daquilo. E a gestão, as vendas me trouxeram isso. Só que chegou um momento que eu dava 16 aulas por dia. Eu falava, cara, eu vou morrer. Vou morrer, eu não vou ao banheiro, eu não como direito, eu mal vejo minha família, meus pais. Um dia eu vou querer ser mãe, um dia eu vou envelhecer. E aí, como é que vai ser, né? Eu preciso criar um outro plano. E aí era assim, e também curso o tempo inteiro. Curso, aprendendo mais sobre a nossa área, sobre a técnica, enfim... Cara, mas mesmo assim, preciso de outra coisa. E aí veio uma proposta ali dentro da Bodytech mesmo. Tava vindo uma franquia de loja de suplementos, que vinha do Sul para São Paulo. E a Bodytech tava fazendo uma fusão com eles. E toda a unidade da Bodytech ia ter uma loja dessa de suplementos. Ia ser franquia. E eles estavam convidando pessoas que tinham ali esse potencial para ter um negócio. E aí me fizeram o convite. Cara, eu achei demais. Falei, vai ser aqui. Mas como todo bom brasileiro, a gente não tem uma base do que é empreender, do que é financeiro, do que é lidar com dinheiro. E a própria graduação também não oferece, não, né, a nossa gente. graduação não oferece. A gente sai meio à deriva, né? A gente sai cru. Eu vou voltar lá no começo. Eu fui escutar sobre faculdade aos 16 para 17 anos. Então, eu passei o meu ensino médio inteiro, minha escolaridade. Ninguém me disse assim, você pode fazer uma faculdade. A gente não estava ali sendo preparado. Então, você saía da escola, você tinha que trabalhar. E até a fala dos professores era assim, olha, tira uma boa nota, porque senão você não vai arrumar um bom emprego, né? Não vai ter uma boa posição profissional. Nunca falaram pra gente, olha, estuda para você aprender a ter uma empresa, ter o seu negócio. A gente já vem com essa mentalidade de sempre trabalhar para alguém, né? De sempre trabalhar para alguém, né? E não ter uma profissão também. Seja empreendedor ou não, mas ter uma profissão, né? Então, assim, eu não tive isso.
Então, quando veio a possibilidade de ter um negócio, eu abracei com o coração e com a alma e com aquela ingenuidade do brasileiro. Vambora, vou mudar a vida de todo mundo. Que bacana. Todo mundo vai sair do bairro dos Pimentas, vai ser agora, é a minha virada. E eu digo até que foi a virada, né? Porque foi a minha maior escola ali como empreendedora. Porque ali eu quebrei a cara, ali eu fui pro fundo do poço, ali eu perdi todas as minhas economias. E olha, era exatamente isso que a gente estava falando no início. Você sair da zona de conforto, as pessoas têm um medo de acontecer exatamente isso, né? De arriscar. E você arriscou, né? As pessoas morrem de medo de ir pro novo porque tem medo de perder. Às vezes tem gatilhos, né? De escassez na infância. E você, pelo contrário, né? Você enfrentou os seus medos. Embora. E eu acho que poucas pessoas teriam. E você, né, como mulher, demonstra muito mais força ainda, né? Tem o tal da mulher, o bicho mulher, quando ele tende a ter uma força, ela vai além. Que linda a sua história. Então, assim, cara, foi a melhor escola que eu podia ter tido. Foi muito dolorido. Foi dolorido, foi triste. Se eu não tivesse aquela base, a família, os meus valores que eu carrego hoje para minha empresa, que faz parte da cultura da minha empresa, eu não teria conseguido vencer. Isso te fortaleceu também, né? Porque as pessoas, quando vem alguém bem-sucedida ou que acertou em alguma coisa, acreditam que foi de primeira, né? Então, por trás, assim, às vezes para você acertar uma, você errou 10 vezes, faliu 5 empresas, né, para conseguir acertar uma. Então as pessoas ainda têm esse conceito, não, preciso acertar de primeira. Por isso que tem medo de arriscar. Ou arrisca uma única vez e fica travado, traumatizado e não tenta inovar, fazer coisas diferentes, né? Então isso de certa forma foi mais um gatilho para você se inspirar mais e ir para cima. Para mim foi um gatilho mesmo para, cara, eu preciso vencer. Então não dá para eu ficar. Também não foi de uma hora para outra, tá? Sou bem sincera. É dolorido você falir. Uma falência, ela é muito dolorosa. Você não sonho, sabe, né? Sonho que morre, né? É um luto, que morre, né? Você não sabe lidar e como resolver todos aqueles problemas. O meu telefone tocava. Eu cresci a vida inteira com meu pai dizendo assim, olha, pobre só tem uma coisa na vida, é o nome. Cara, seu nome não pode estar sujo nunca. Imagina o meu nome sujo, eu sem um real, o telefone tocava, eu sabia que era algum fornecedor para querer negociar e eu não sabia nem como negociava, cara. Então, assim, foi difícil superar, foi superar medo atrás de medo, enfrentar conversas que eu nunca tinha tido, que ninguém nunca me ensinou. Mas existia ali uma vontade maior, que era, eu preciso passar por tudo isso, eu preciso vencer. E realmente, quando você vence isso, e também não tem ferramenta certa, tá? É você com você mesmo. Sim. Porque vão ter pessoas que vão te ajudar, vão te aconselhar, vai ter a família para te apoiar. Mas, cara, quem vai pagar as contas, quem vai dar a cara a tapa, você contra você mesmo. É você contra você. Quem vai enfrentar o seu medo, quem vai enfrentar a vozinha dizendo assim, ó, esquece, deixa isso pra lá. Não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. É você. Então, quando você se determina a passar por isso e você tem um propósito maior, cara, você vence e isso vai te deixar mais forte, mais blindada. E não foi a primeira vez não, tá? No meio desse vucu-vucu eu aceitei um outro negócio e fui mais pra baixo ainda. Perdi o restinho que tinha das economias e só acumulou mais conhecimento. Então, cara, foi difícil pra caramba, mas me trouxe bagagem pra, de fato, ter mais clareza para entender o que eu queria fazer de verdade, qual que era o meu propósito, entender o que você faz de melhor, por que você não investe no que você faz de melhor, o que te faltou aqui, que te fez descer. Vamos aprender? Vai atrás de mais conhecimento, vai atrás do conhecimento que você não tem, pede ajuda. Eu não sabia pedir ajuda. Pede ajuda, as pessoas ajudam, as pessoas te ensinam. Então eu aprendi muita coisa para, de fato, quando tomasse a decisão de eu vou tentar de novo e é esse negócio que eu vou abrir, cara, eu tava mais estruturada. Eu já sabia de tudo? Não sabia. Cada dia é uma novidade. Você abre uma empresa, cada dia é uma novidade, é uma gestão. Lidar com pessoas não é fácil e a gente precisa aprender
né? A gente lida com pessoas. A nossa profissão em si é lidar com pessoas. É aprender sobre o ser humano. Não só o movimento, mas sobre o comportamento daquela pessoa, né? E como é que, de fato, a gente usa essa ferramenta. Então, cara, isso me agregou demais. Me agregou demais para tomar a decisão de abrir as portas da Ever, um negócio que eu tinha mais confiança para seguir. E para minha surpresa, a Ever hoje, ela é muito maior do que eu sonhei há 4 anos atrás. Que maravilha. Muito maior. E você falou uma coisa interessante, a questão da comunicação mesmo, né? Às vezes a gente acredita que os problemas só nós temos. E às vezes você começa a conversar com as pessoas, aquela história, eu chego com uma informação, você chega com a sua informação e cada um vai sair com 2. Então um acaba somando na vida do outro e a comunicação é importante principalmente na nossa área, né? Conversar, trocar experiência, trocar ideias, isso fortalece, porque nós não somos concorrentes, né? Nós somos colaboradores um dos outros, né? Isso eu acho importante. Uma das coisas que eu digo assim, ó, que faz a Ever crescer consolidada e atrair pessoas que tenham a mesma energia que eu tenho, a energia que eu quero, positiva para dentro do negócio, é o tal do, gente, conhecimento a gente precisa compartilhar. Exatamente, perfeito. Não dá para eu saber de uma coisa e eu guardar para mim. Se tudo que eu aprendi eu tivesse guardado, eu não tinha aberto uma empresa, eu não tinha formado um time, eu não tinha um time que se ajuda, que constrói, que ajuda outras pessoas, não só clientes, mas entre eles. Eu não tinha um time que hoje tem vontade de aprender mais e que tem prazer em compartilhar. Cara, o conhecimento ele não é nada se ele fica só com você, ele precisa ser compartilhado. Exatamente. Precisa ser compartilhado. E hoje nós vivemos no Brasil, né, onde as pessoas, eles encaram ainda, né, o exercício físico como um gasto, né, e não como um investimento, né? A gente não vê as pessoas pedindo desconto no mercado, na padaria, na farmácia, mas quando vai tentar fechar um plano na academia, é como se aquilo não valesse a pena, né? Ou para fechar um plano de personal, eles tentam negociar, dar valor a um serviço e muitas vezes não levam nem em consideração o conhecimento técnico, né? Eles, muitas vezes, eles querem mesmo, vão em busca do preço. E a gente sabe que preço é diferente de valor, né? E hoje a gente vê também o crescimento das low costs, né? E como é que foi essa sua virada de chave aí de perceber esse mercado premium? Porque você oferece um serviço personalizado, né? O estúdio que você, pelo menos da última vez que eu conheci, era um estúdio de treinamento personalizado, individualizado, né? E o que eu percebo? Que às vezes as pessoas, elas não sabem o quanto de qualidade e o quanto de retorno, eles acham que não vai ter um retorno, né, em ter esse serviço personalizado. Então, a ideia aqui é exatamente isso, né? O que você acha? Quais os resultados que o serviço personalizado traz em relação à saúde e qualidade de vida das pessoas? Porque você teve que ter essa virada de chave. Enquanto está tendo um boom das low cost, você foi para um mercado mais premium, né? Eu acho que eu já trabalhava com serviço personalizado, né? Então eu me consolidei dentro do atendimento personalizado. Ali naquele meio boom ali da pandemia, aquela bagunça, o mercado lá fora ele já falava, né? Ele já falava uma outra linguagem. Ele não falava mais da estética, mas ele falava da saúde, do bem-estar, da longevidade. E aqui no Brasil a gente ainda estava naquele prenda da academia para ficar bonito, para ficar sarado, para colocar, né, o biquíni. E eu já tinha esse outro pensamento e os meus clientes ao mesmo tempo vinham envelhecendo. E a cabeça das pessoas, elas vão, as pessoas vão amadurecendo e a cabeça, a mentalidade ela vai mudando. E veio esse boom da pandemia e aqui no Brasil foi essa grande virada das pessoas começarem a enxergar o exercício físico como uma ferramenta real para a saúde. Então, ali eu comecei a perceber um pouquinho dessa melhora da valorização, né? Porque se a gente for falar de preço, se a gente for falar do porquê a gente não é valorizado, a gente vai num discurso aqui, a gente vai numa conversa de 5 milhões de horas. Mas aí, voltando pro mercado de luxo, né? Pro mercado de luxo, pro personalizado. Eu comecei a perceber esse movimento e aí, com a pandemia, eu falei, cara, as pessoas vão começar a procurar ambientes
que sejam mais seletos, que sejam mais aconchegantes, mais acolhedores. As pessoas que não se ambientavam com as academias comuns, de repente aquele que era mais gordinho, mais velho, que não se sentia bem nesse tipo de ambiente, eles vão começar a procurar outros ambientes. Porque eles entenderam que o exercício físico ele é necessário, ele traz saúde. Eu já tinha experiência no personalizado. Eu vou montar um ambiente onde a gente atenda de forma personalizada e que eu consiga entregar essa excelência que me trouxe, né, até aqui para todos os clientes. Quero alto nível técnico, alto nível de atendimento, excelência de atendimento, acolhimento. Falei, é isso que eu vou mudar. Vai vir o boom da low cost, vão abrir clubes, enfim, mas eu preciso ir contra, porque vai ter público para isso. E, de fato, foi isso que eu me determinei a abrir, montei. Todo o nosso processo hoje, ele funciona muito bem. Ainda é muito difícil, porque sim, de fato, as pessoas aprenderam a valorizar, mas ainda não no nível que nós merecemos, que a educação física merece. Então é difícil sim vender. Eu acho que nem só no merecimento, eu acho que para você entender que aquilo lá na frente é uma poupança, né? Bem, investir em músculo, em saúde, lá na frente ela vai ter um retorno para a qualidade de vida, né? Então a Everdeen, além de ajudar as pessoas, né, de transformar a vida das pessoas através do movimento, também é uma educação, né, do que é o serviço personalizado, do porquê essa valorização. A gente explica de fato o valor da entrega desse serviço. Então, assim, tem gente que ainda pensa ter um personal é luxo. Não é um luxo. É um serviço diferenciado. É entrega de excelência técnica. É você ser visto de forma individual. É você ser respeitado pelo teu corpo, pela tua mente, pelos teus objetivos. Então, não é um serviço pulverizado, que você vai ter mais o mesmo. Então, de fato, é um serviço de excelência, né? De entrega técnica altíssima e também de respeito ao ser humano, né? E aí, quando a gente cai ali pro ecossistema também, toda essa excelência que a gente traz, que a gente vem se posicionando no mercado e atraindo não só clientes, mas também profissionais querendo fazer parte dessa empresa, que tem um processo seletivo seleto, que respeita o profissional. Porque existe uma desvalorização ali do cliente não querer pagar o nosso valor, mas existe também uma desvalorização do mercado para contratar profissionais. Enfim, às vezes o profissional chega já descontente com a área. Então, a gente também entendeu esse gap. Eu preciso tratar bem não só o meu cliente, mas eu preciso também tratar bem esse professor de educação física. Eu preciso resgatar esse cara que escolheu essa profissão tão honrosa e mostrar para ele que, pera, você tem tua missão? Vamos ajudar. Então, a gente também trata muito bem esse profissional. Então, a gente resgata e ajuda as duas fontes ali. E a gente entendeu também que, cara, a gente precisava expandir, né? E expandir para entregar essa excelência, esse movimento para diversos públicos. E de outras formas também. Então, aí a gente já cai também para o ecossistema, expandindo o nosso negócio. E aí a gente não entra na briga da low cost, né? De abrir mais uma e outra. Mas de ter outros produtos que eu possa chegar em um outro público, que eu possa levar excelência técnica, que eu possa mostrar para outros profissionais, atingir mais profissionais que estão aí, de repente, não bem encaixados na área, não tão felizes. E é mais ou menos isso que eu percebi, né? O ecossistema da Evergeen vai além do personal trainer, da musculação. Vocês têm a Ever Running, outras. Qual que é a importância dessa variedade de estímulos na sua concepção para a saúde global? E como que lá tem os grupos de corrida, funcional, o que mais aí que vocês montaram nesse ecossistema? Esse processo de expansão, né, desse ecossistema agora, a gente inicia esse ano, tá? Então a Ever, ela fez 4 anos. Nesses 4 anos nós criamos aí um portfólio gigantesco de experiência, de conhecimento, criamos processos e aplicamos para entender o que funciona e o que não funciona. Então dá para dizer que a gente já é uma escolinha aí para os empreendedores, para os profissionais de educação física que querem encarar e empreender também. Vamos lá, cola com a gente que a gente ajuda. Que bacana. A gente já validou processos. Então, no final desses 4 anos, a gente entendeu que a gente precisava expandir. Que a gente tem uma excelência técnica, tem um time muito bem formado, a gente tem líderes competentíssimos e com vontade de compartilhar conhecimento. Como é que a gente vai expandir? A gente vai abrir mais uma unidade? A gente vai abrir 2 unidades? A gente vai franquear? O que a gente vai fazer?
não era isso que batia no meu coração. Puta, a gente conversou entre os líderes, o que a gente pode fazer? Cara, vamos levar essa excelência técnica a nível Brasil? Vamos. Como é que a gente pode levar? Vamos criar outros produtos. A gente pode chegar em outros profissionais? Vamos criar outros produtos. E a gente entendeu que dava para fazer isso, então a gente começou a formatar escalada, né? Escalada, e a gente começou a entender que a gente precisava formatar quais são os gaps que tem no mercado, onde a gente pode entregar um serviço que seja de excelência, melhor, que nicho que a gente pode entrar. Então, a gente entendeu que a corrida hoje, ela forma tribo, é a nova sensação. Isso já vem há muito tempo, mas a gente entendeu que é um mercado que ainda tem uma necessidade, ainda dá pra gente entrar, dá pra trabalhar, tem mercado pra trabalhar, não pra competir, mas tem mercado pra trabalhar, pra entregar, pra resgatar pessoas, profissionais, entregar essa excelência que a Ever tem no 1 por 1, vamos entregar pro grupo agora. E aí a gente formatou. A gente lança agora, dia 31 de janeiro, o Ever Run. Então, a gente vai ter um evento gigantesco. Que bacana. Dia 21. Dia 31 de janeiro. 31 de janeiro, tá perto. A gente vai ter um evento gigantesco. Que maravilha. A gente vai atender aí 100 pessoas querendo resgatar o corredor aí que tem na alma deles aí. E aí a gente starta o Ever Run, que é essa assessoria de corrida. A gente tem o FIT, que o lançamento vai ser em março, mas a gente já tem alguns clientes fora do Brasil, em piloto, que a gente já atende daqui, que a gente envia essa consultoria, a gente faz uma anamnese, uma avaliação online para entregar esse serviço personalizado, mas o produto vai ser lançado só em março, de verdade. A gente tem o NW, que é um movimento que já começou no ano passado. O NW, ele inicia ali só para mulheres. De repente a gente pode expandir, vai para homens também. Que bacana. Mas o que é o NW? A gente traz um encontro para mulheres que empreendem e a gente traz conhecimento para essas mulheres sobre financeiro, sobre formação de pessoas, gestão, enfim. E a gente sempre traz o nosso produto de excelência, que é a nossa ferramenta, que é o movimento, a educação física. A gente mostra para essas empreendedoras a importância do autocuidado. Se cuidar, do treinar. O que o exercício físico de fato faz de verdade, né, na ciência, no seu corpo. Para que você produza mais e para que você lidere. Porque hoje um líder que ele não se cuida, que ele não treina, cara, ele não consegue tomar boas decisões, ele não tem o corpo trabalhando nas suas melhores funções. Não passa credibilidade. Não passa credibilidade, ele não tem um bom humor. Então um líder que pratica exercício físico, cara, ele toma melhores decisões, ele dá exemplos melhores. Então a gente traz essa ferramenta também para essas mulheres. E aí a gente vem conquistando essa mulherada. Junto com isso também a gente tem Mulheres nas Alturas, que foi um evento que... Eu cheguei a ver nas redes sociais, vocês foram para um heliporto. Que bacana. Foi. Explica um pouquinho pro pessoal saber. Mulheres nas Alturas, ele surgiu da ideia de vamos fazer, no segundo ano de Ever, vamos fazer um evento com as nossas alunas para a gente parabenizá-las pelo mês das mulheres. E aí, como na Ever ali, eu vou atraindo pessoas malucas pro meu time, eu digo assim, olha, para você ter essa coragem de dar a cara, de superar medo, de continuar empreendendo no nosso paizão, que não é fácil, cara, tem que ter coragem. E graças a Deus eu venho atraindo só gente maluca, só profissional de educação física maluco. E os que chegam mais certinho a gente resgata e coloca aí sonho na cabeça deles, coloca um pouquinho dessa maluquice. E aí cada ideia que surge lá dentro, desse tamanho, vira um negócio gigante. Verdade. Ah, tá bom, vamos comemorar o dia das brainstorms, né? Tudo ajuda ali, né? Tempestade de ideias, bora. Vambora. E aí, tá, o que não teve na Zona Norte ainda? Porra, não teve nenhum evento aqui na Zona Norte ainda, e ponto. Vamos levar essa mulherada pro L ponto? Vambora. Aí o Arthur tá aqui do ladinho. Cara, achou um L ponto. O L ponto do Ayrton Senna, desativado. Vamos lá ver. Eu subi e falei, pelo amor de Deus, vai me acabar com a minha carreira aqui. Acabou. Não tem como. Aí subi a segunda vez, eu falei, não, acho que dá, beleza. Vamos fazer para as nossas alunas. Ah, se a gente chamar as convidadas das nossas alunas, vambora. Porque aí também a gente cria mais leads pra Ever, enfim, vambora. Tinha um espaço embaixo, antes de chegar no L ponto, vazio. Eu perguntei pro cara, falei, posso criar um coffee break aqui para recepcionar as clientes? Pode. Falei, puta, vamos chamar as nossas alunas que são empreendedoras? Elas montam aqui um totem, sei lá, um selfie point.
Elas vão receber as outras meninas, elas vão criar lead, elas geram conexão com elas, elas vendem, café da manhã sobe para ter a melhor experiência de treino, se desafia, se movimenta. Cara, vamos lá, uma feira de negócio com exercício físico. E aí, daí surgiu o NW, que depois aí já vem a nossa escola mesmo, a nossa reunião com mulheres e palestras. E aí virou um negócio gigantesco. A gente já, do primeiro para o segundo, a gente triplicou o volume, triplicou o tamanho da feira. A gente foi para um ponto mais alto. Esse ano, a gente já começou a preparação desde o final do ano da terceira edição. E a gente vem muito forte. Legal. O Sebrae apoiou Mulheres nas Alturas. Então, cara, para nós é mais uma conquista, um peito cheio de gratidão, olha, nossas ideias, elas, além de serem produtivas, além de ajudarem pessoas, cara, a gente está desbravando o mercado, a gente está trazendo essa consciência da saúde física e mental para as pessoas e ajudando pessoas a empreenderem também. Que bacana. E a gente vem de uma linhagem onde a palavra fitness era muito forte, né? Então, fitness é voltado mais para aptidão, para performance, né? E aí surge um palavreado que está mais incorporado hoje em dia nas pessoas, que é o wellness, né? Que está mais relacionado ao bem-estar físico, à qualidade de vida, né? E hoje, quando nós falamos no wellness, estamos falando somente de treino ou você acha que é um conjunto maior de hábitos aí? Qual o seu posicionamento? É um conjunto. É um conjunto. Hoje uma pessoa, ela não é classificada hoje como saudável, não é mais pela ausência ou pela presença de doença, né? Mas ela é classificada como saudável pelo equilíbrio de algumas pontas. Então, hoje, para mim, o que a gente carrega lá hoje é um compilado, né, de comportamentos. Então, é o exercício físico, é a alimentação, é o controle de estresse, é o seu ambiente social, com quem você conversa, com quem você convive, o teu comportamento com a tua saúde, a tua preocupação com o futuro, se você faz teus exames periodicamente. Então, essas 5 pontas, muita ou que coisa, tenham né? mais pontas, cara, isso é um conjunto de bem-estar, isso é o conjunto de fato, ser wellness, né? Então, o exercício físico é uma ferramenta poderosíssima, é muito poderosa, mas existe um compilado de outros comportamentos que você precisa passar a praticar e ter essa consciência para se cuidar realmente e entrar nessa caminhada do que é de fato o wellness, né? Que bacana. E nessa sua escalada aí que eu percebi, né? Você saiu do individual e está formando profissionais aí, né? Nessa sua trajetória de formadora de profissionais, né? O que você acha que diferencia um professor comum, né? De um profissional que realmente pode transformar vidas? Que eu acho que foi esse que talvez seja o nosso propósito aqui, né? Mudar a vida das pessoas. Normalmente a gente começa com as pessoas que estão mais próximas, os nossos entes queridos. Isso vai sendo transbordado para a comunidade, para a sociedade, né? E aí, pensando na questão de formação profissional, como é que seria isso aí? Eu vou te falar do processo da Ever hoje, né? A gente faz um processo seletivo bem criterioso, né? Para chegar até os profissionais que a gente decreta ali no final, que são esses que a gente vai investir o nosso tempo, o nosso carinho, que a gente vai compartilhar o nosso conhecimento. E ele não chega ali no final, não é pelo conhecimento técnico, tá? A técnica a gente vai ensinar. Mas essa pessoa, ela precisa ser apaixonada por pessoas. Ela precisa ser uma pessoa que sonha em realizar. Tem que ser uma pessoa que tem alguns valores, como honestidade, respeito, responsabilidade, ética. Então, são critérios que, para mim, diferenciam, de fato, um profissional que terá um futuro brilhante e vai se destacar dentro da área e não só dentro da Everdeen, tá? Que, para mim, são inegociáveis. Então, hoje, se você falar assim, Nina, para você crescer, você precisa ter que desrespeitar um pouco, ter que ser um pouquinho desonesto. Cara, eu prefiro não crescer ou prefiro esperar um pouquinho mais, demorar mais. Então, isso eu carrego para mim e esse é o nosso critério para ter profissionais dentro da Ever. Então,
cara, se ele não for apaixonado por pessoas, se ele não sonhar, se ele não tiver isso no peito dele batendo, que ele quer fazer a diferença, se ele não for uma pessoa honesta, se ele não for uma pessoa ética, que vai respeitar o seu colega de trabalho, que vai respeitar a pessoa que ele tá cuidando, que entregou o corpo dele ali, né, pra ser transformado, pra ser modificado. Cara, se não tiver isso, pra mim, Não serve, né? não vai servir. Porque aí a técnica, eu sei que se essa pessoa, de fato, ela já tem isso, ele já vem sedento por conhecimento. Cara, eu sei que quando ele chega no final, ele quer aprender. Ele quer ser o profissional que tá ali no final. Então, tudo que a gente ensinar, ele vai engolir, ele vai aprender, ele vai se esforçar. E a gente estimula isso, né? Cara, você precisa se destacar. Porque você precisa aprender, você precisa sair dessa zona do básico. Porque a técnica, ela já é básica. Você precisa ter excelência técnica, né? Então, assim, puta, o cara chegou com tudo, com esses princípios aqui, né? Com essas soft skills antes. Se ele chegou lá no final, ele está cedendo para o conhecimento, tudo que a gente ensinar ele vai aprender, tudo que a gente estimular ele vai atrás, e com certeza vai ser o destaque aí do mercado. Que bacana essa visão que você tem. E como que você enxerga o futuro dos espaços de treino em relação à saúde, longevidade, bem-estar? Como é que você está sentindo o mercado agora? Você acha que vai dar... Ai, Messias, eu acho assim, a gente está numa crescente absurda, de low cost, de clube, de estúdios, de boutique, de parques, do governo investindo cada vez mais. Eu vejo uma crescente absurda. Eu costumo brincar, né, que nossos concorrentes hoje, Netflix, sofá, o boteco, não são os espaços de treinamento, porque ainda, infelizmente, tem muito mais pessoas sedentárias do que fisicamente ativas, né? Exatamente. Então eu vejo essa crescente absurda, e em espaços diversos, porque a gente tem ferramenta para atender todo o público e todos os gostos. Tem pessoas que vão se adaptar no CrossFit, tem pessoas que vão se adaptar a fazer treinos no parque, a fazer esportes, a jogar ao invés de treinar. Então, assim, vai ter espaço para todo mundo. E eu quero mais que tenha, porque de fato isso não é nossa concorrência. Nossa concorrência é o tal do Netflix, é o sofazão, é a preguiça, cara. E é parte do nosso propósito, né? É quebrar isso daí e trazer a galera para se movimentar. Então eu quero mais que o mercado cresça, vai ter espaços diversos, não consigo imaginar. Eu vou pela minha linha e a gente está antenado em tudo que está crescendo, em tudo que o mercado traz de novidade, de ferramenta, de material, de tecnologia, para a gente estar antenado, para a gente trazer o melhor para o nosso cliente. Mas vai crescer. Bacana, é boa a sua expectativa aí, né? E como a curadoria técnica, né, de alto padrão de entrega impactam diretamente a saúde e a segurança dos alunos? Porque a gente pensa nisso, na questão do low cost, né? As pessoas não buscam muito essa questão da segurança, da qualidade, e aí vocês têm esse olhar mais minucioso, né? Então as pessoas ainda, por mais que nós estamos tentando entregar saúde e qualidade de vida, de acordo com o ambiente que a pessoa busca, às vezes ele fica mais debilitado, não tem aquele olhar especial, né? A pessoa não se sente assistida, porque está num ambiente que é o igual para todo mundo, né? E vocês têm essa questão da curadoria técnica aí, que é o diferencial, né? É por isso que eu bato no nosso processo. Foi o que eu sempre fiz, trabalhar de forma individualizada, entregar o máximo de excelência, olhar o indivíduo como ser único e entender as necessidades individuais. Aí eu vou cair pra mim na área técnica, né? Cara, pra mim não tem como não ser personalizado, não tem como ser bem assistido, não tem como ser numa entrega alta, técnica, porque eu sei o quanto eu posso lesionar, o quanto eu posso machucar, o quanto eu posso atrasar o processo desse meu cliente. Então eu não enxergo uma outra forma técnica de entregar excelência para o cliente, se não for ali individualizado ou um semi-personalizado. Você tem a sensação de que o seu conhecimento meio que está dissipando, você não consegue ver aquilo brotar, né? Eu tinha essa sensação quando trabalha com grandes grupos, eu não via render. E aí, quando você pega um indivíduo ali, você consegue ver toda a evolução dele, né?
para nós aquilo é gratificante. Por isso que a gente muito busca. gratificante. A nossa função é entregar resultado. Exato. E a gente tem uma certa dificuldade de enxergar isso quando são grandes grupos. Porque um começa, outro, né, não vai até o final, você não consegue entregar o resultado. E isso me causa... Hoje não, me causava muita angústia. Então, a gente também aprende a ter esse equilíbrio, entender o que é nosso, o que é do outro, né? Qual é o momento da vida de cada um. Porque a gente fica com sede de entregar resultado e não consegue. E eu acho que dessa forma que você está pensando, ou semi-personalizado, personalizado talvez não machuque tanto a gente, né? Nessa questão do... Eu falo, né, muito pela minha paixão da professora mesmo, né? Da educadora física. Eu quero entregar o máximo de excelência para o meu cliente. Então, assim, eu preciso saber o máximo que eu puder saber do meu campo técnico, o máximo que eu puder saber sobre aquele cliente, o máximo que eu puder abordar de todas as áreas, se ele vem com um problema. Então, assim, eu já era inconformado, mas eu não tenho um problema de coluna, como é que eu não sei? Então, eu vou procurar conhecimento para atendê-lo ali. Então, assim, eu tenho que saber de todos os detalhes do meu cliente. Eu preciso ter bagagem técnica para conversar com o médico de igual para igual, que seja para escutá-lo sobre o meu processo técnico, o que eu preciso mexer aqui, para conversar com o fisioterapeuta, enfim. Então, cara, para mim, o profissional de educação física, ele tem que ser inconformado em estar num lugar onde ele não precise entregar excelência técnica. Essa é a minha visão. Então, eu preciso entregar excelência técnica e os profissionais que trabalham comigo precisam entregar excelência técnica, porque eu acredito que é assim que a gente realmente muda, né, um indivíduo na questão movimento. Quando você faz toda essa curadoria, você está mais próximo do cliente. Então, você entende um pouquinho mais da vida desse ser. E aí você entende outros fatores. Então, ali você passa a se comprometer ali mais ainda com aquela pessoa. E aí, de fato, é mais gratificante. Mas existe o outro ponto, né? O ponto negócio. O que é mais rentável, o que não é rentável. E aí é mais delicado. Eu escolhi esse campo sabendo que seria mais difícil, é mais difícil vender, é mais difícil educar a cabeça das pessoas do que de fato é esse negócio. Mostrar, de fato, o valor e não o preço. Então, é um campo que é mais delicado, é mais demorado, mas foi a minha escolha como empreendedora, como empresária, porque é nisso, de fato, que eu acredito. Se eu abrisse uma low cost, eu teria menos trabalho e poderia estar com um capital maior? Com certeza. Mas e o resultado? Que a gente tem sede, né? Mas eu sou educadora física, aí é a diferença de quem entende no ramo que você escolheu atuar ali quando você era profissional. Então, acho que essa coisa que ferve ali no peito, ela não sai. Então, por isso que talvez eu tenha essa visão diferente, e aí é o que eu levo pro meu empreender e aí bato na minha decisão. Que bacana a sua visão. Falando um pouco pro público, que nem todo mundo é da área, né, da educação física, algumas pessoas assistem o podcast para questão de conhecimento mesmo. E aí, o que você acha para essas pessoas que vivem sobrecarregadas, estressadas? Hoje, uma das maiores objeções que nós vemos é a falta de tempo, né? Eu costumo falar para as pessoas que tempo é uma questão de prioridade, né? Às vezes a pessoa tem que rever algumas prioridades, a pessoa está, né, num ambiente extremamente, como você falou, o ambiente ali, às vezes, não é o adequado, e ela precisa tentar reorganizar isso, né? Para essas pessoas, qual que seria o primeiro passo realista para elas começarem a se cuidar, assim, falando com um público mais diferenciado agora? Cara, eu acho que a visão é se priorizar. Tempo é uma questão de organização, prioridade. Se você não for a prioridade da sua vida, o que vai ser? Eu costumo ver isso nas pessoas. Às vezes é uma boa mãe, é um bom filho, é uma boa esposa, um bom marido. É bom para todo mundo. Mas a pessoa não tem o autocuidado, né? Ela se deixa de lado, ela não tem amor próprio. Todo mundo vem na frente. E deveria ser ao contrário. É igual a história do avião, né? O avião você tá lá, você tem que colocar a máscara primeiro em você, depois ajudar as pessoas. Mas, né, socialmente, a gente percebe esse tipo de comportamento das pessoas. As pessoas se machucam demais, não se cuidam e tudo é prioridade, menos elas, né? Eu disse até isso recentemente. Um corpo não saudável, um corpo não cuidado, não priorizado, através dele não existe não existe prosperidade, não existe cuidar e uma produção mais efetiva. Tá? Corpo doente não produz e não traz prosperidade. Corpo saudável, ele prospera,
ele cuida melhor, ele produz mais. Então, assim, não tem receita. Você precisa olhar para si e se priorizar. Você é a prioridade. Cara, se você não estiver bem, você não cuida de ninguém. Você não é um bom líder, você não é uma boa esposa, você não vai ser uma boa mãe. Você precisa se priorizar, se colocar em primeiro lugar, que seja 30 minutos. E o pior é que as pessoas às vezes acreditam que isso é ser egoísta, e não é ser egoísta, né? É uma questão de bom senso mesmo, mudar o mindset, O né? mindset, eu vou repetir a história. Se a máscara cair, em quem você vai colocar primeiro? É em você, não é no teu filho. Se você não colocar em você, você não consegue cuidar do outro. E essa é a mesma coisa com o autocuidado. Cara, se você não estiver bem treinada, com uma capacidade física, com massa muscular, com força, se você não tiver cuidado com a tua unha feita, vou até para outras áreas, com o cabelinho bonito, se você olha no espelho e você não se gosta, como é que você vai estar bem, de bom humor para receber teu marido? Como é que você vai estar de bom humor para passar mais uma noite acordada, para cuidar do teu filho que vai acordar ali de madrugada? Como é que você vai ter energia? Como é que você vai ter força? Você não tem. Então é de fato se priorizar e entender que exercício físico, cara, é a longo prazo. É solução para você retardar doença, para você retardar dores que poderiam acontecer e que talvez nem aconteçam se você se cuidar. Então, assim, gente, é caro uma academia? É caro um treinamento personalizado? Pô, convênio médico é mais caro ainda. É mais caro ainda. Se você parar num SUS, vai ser mais pesado. Se você tiver um problema de saúde, cara. Então, assim, o exercício físico, ele é barato, ele precisa ser valorizado. A gente precisa bater muito mais nessa tecla e conscientizar as pessoas do valor, não do dinheiro, mas do valor, né? E de quanto essa medicação e exercício físico, ela é fundamental para essa proteção e para essa longevidade, né? Eu acho que é um processo de conscientizar as pessoas cada vez mais. E nós vivemos hoje, não falo nem em relação ao mundo do conhecimento, mas a gente vive no mundo da informação, onde as pessoas têm muita informação, né? Elas conseguem buscar informação num podcast como esse, nas redes sociais, mas o que elas fazem com essa informação é que às vezes nos preocupa, porque às vezes elas não colocam esse conhecimento em saber prático, né? De mudar comportamentos, mudar hábitos, de entender que ela precisa estar bem para transbordar isso para quem está mais próximo a ela. Então esse é uma das dificuldades que eu acabo percebendo, né? E estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast. Se você pudesse deixar uma mensagem final aí para quem quer viver mais, melhor, qual seria a principal atitude, né? Porque a gente percebe todo início, toda virada de ano, a gente percebe que as pessoas fazem aquela lista de promessa, né? Que ao longo do ano, às vezes, acabam não sendo cumpridas. As pessoas têm muita iniciativa e pouca acabativa, né? Acaba não dando certo, né? Então, qual que seria aí uma atitude prática, né? Que você poderia sugerir aí para ter essa mudança de chave aí? Atitude prática. Primeiro, comece. E 2, entenda rapidamente que quem não suporta o processo não vai saborear a vitória lá no final. A gente está na era das facilidades, então tudo é muito fácil. Mas as pessoas não entendem que quem chega lá em cima, quem conquista o corpo bonito, quem tem a performance bacana, quem acorda cedo, quem tem um negócio próspero, passou e suportou um processo doloroso, difícil, repetitivo. Então é isso, gente. É iniciar e entender que existe um processo para você chegar lá. E você vai chegar, mas você tem que persistir nesse processo. E é repetido, é diariamente. O exercício físico é fazer todos os dias um pouquinho. Todos os dias um pouquinho, você vai acumulando. Né? Não é assim, ó. É aquela história, né? 1%, né? Do 1%, né? E o que eu percebo hoje? A gente vive na era das telas aí, e eu percebo que por conta desse hiperestímulo que as telas geram, tanto videogame quanto celular, né? Como tablet, essa hiperestimulação
acaba fazendo que outras coisas sejam mais difíceis de encarar, sejam mais chatas, né? E o exercício é uma delas, né? E a gente precisa de... No último episódio que a gente gravou aqui, a gente falou sobre o mindfulness, né? Que é o estado de atenção plena. Cara, como é difícil no ambiente de academia as pessoas se concentrarem, estarem focadas ali, o celular atrapalha muito. É tanto estímulo que ela não consegue focar. E aí acaba fazendo o quê? Indo para a tela, para gerar essa hiperestimulação. E a hiperestimulação está gerando uma grande quantidade de procrastinadores, infelizmente. Por isso que não é tão fácil vencer o sofá, vencer a Netflix, né? A pessoa, ela chega cansada do trabalho, vê aquele sofá ali, ela fala, será que eu vou treinar hoje? Será que eu vou cumprir o meu propósito? E acabam procrastinando, né? Então, acho que uma das maiores dificuldades que a gente vai enfrentar é isso, né? Às vezes eu até falo pros clientes, né? Falo, às vezes não vem nem pelo treino, não vem nem pelo resultado, vem pela endorfina mesmo, vem ali pela serotonina, que às vezes é o que você está precisando neste momento, né? E é até uma ferramenta que a gente usa, né? Vem pelo ambiente, e a gente entendeu que como educador físico, esse também é um papel nosso. Criar um ambiente que seja acolhedor, que seja atrativo. Então, às vezes, eu já escutei vários alunos dizendo, cara, não vim pelo treino, não vim por mim, eu vim porque vocês são muito legais. Que bacana. Que é muito legal estar com o meu professor. Que legal. Muito legal estar aqui, chegar, ser recebido, tomar um café. Então, faz parte da nossa missão, né? O educador físico, ele não veio pro mundo, ele não existe só para treinar, só para movimentar. Ele vem como um cuidador com um propósito muito maior, né? Que bacana, que top. Bom, gente, chegamos ao final de mais um episódio do ClotoCast. Se esse conteúdo ele fez sentido para você, espalhe aí, compartilhe com a galera, sigam, se inscrevam no nosso canal. Porque a gente sabe que o YouTube, ele prioriza, né, canais de entretenimento e um conteúdo mais técnico, mais científico, com mais informação, acaba não tendo tanto espaço. Então, a gente depende de vocês aí para quebrar esse algoritmo e conseguir espalhar tanta informação bacana, né, preciosa para mais pessoas. Nina, agradeço. Muito obrigado pelo você disponibilizar o seu tempo, todo esse conhecimento magnífico que você tem. Espero podermos bater mais vezes esse papo aí. E se quiser deixar uma mensagem final, seu contato aí pra galera, fica à vontade, tá? Galera, todos convidados para tomar um cafezinho lá com a gente na Evergym. Participem da nossa expansão, acompanhem nosso processo de crescimento de ecossistema, profissionais de educação física para se inspirarem, para fazerem parte do nosso time, as pessoas que querem simplesmente começar e dar o primeiro passo. Galera, começa. Saúde, longevidade, exercício físico é a melhor medicação para que você tenha uma vida e uma mente saudável. Então é isso. Exatamente, o exercício não é só sobre o que você vê no espelho, né? É sobre a qualidade de vida que você quer ter e a vida que você quer viver futuramente. Então, sou Messias Rodrigues mais uma vez. Me sigam nas redes sociais também. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado aí pela atenção. Fui!